Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje vamos entrar no nosso capítulo 2. A gente vai falar um pouco sobre a América Central e sobre o Caribe. Então, pegue a sua apostila, pegue o seu caderno e me acompanhe mais essa aula. Bom, gente, então, na aula passada, só retomando, nós estávamos falando do México. O México que tem essa diferença entre os demais países que compõem a América do Norte. E agora nós vamos entrar na América Central, tá? América Central e a sua parte insular, as suas ilhas, que é o Caribe. Então, primeiramente, né, o que é a América Central? Eu não vou utilizar mais aquele meu apontador, porque sempre que eu uso ele dá uma travada no som. Então eu preciso que vocês prestem mais atenção agora, tá bom? A América Central ela vai desde a península de Yucatán. Lembra quando a gente viu Yucatán na aula passada? Aquela parte mais ao sul do México? Chiapas, onde eu falei que caiu o meteoro que extinguiu os dinossauros? Então, Yucatán até ali no Panamá, na divisa com a Colômbia. Então, essa tripinha, esse istmo, tem um nome geográfico para isso, que é istmo, é a América Central mais as suas ilhas. Tá? Então, de modo geral, a América Central é formada por Belize, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Nicarágua, Panamá, República Dominicana e várias outras ilhotas aí que, se eu colocasse, a gente ia ficar o dia todo falando, tá bom? É preciso lembrar, pessoal, que nem todos esses lugares aqui são países independentes, tá? Nós temos aqui alguns territórios, alguns protetorados que são de outros países. Então, os principais, na verdade, são ilhotas, ilhas e ilhotas ali do Caribe, tá? Não sei se vocês conseguem ver aqui algumas dessas ilhinhas, mas, por exemplo, Porto Rico é um protetorado dos Estados Unidos. Aruba e Curaçao pertencem aos Países Baixos. Países Baixos é o quê? Holanda. Lembrando, gente, Holanda não existe mais, tá? Não existe um país chamado Holanda. É Países Baixos, cujo Holanda é uma das suas províncias, um dos seus estados, tá? E eles estão usando uma política externa agora de tentar divulgar para o mundo. Ou não chama a gente de Holanda, porque Holanda é como chamar o Brasil de São Paulo, né? Então, Países Baixos, beleza? Outras possessões também, como as Ilhas Caimã, que são do Reino Unido, ou a Ilha de São Martinho, que é uma ilha francesa, tá? Então, essas ilhas elas fazem parte dos seus países na Europa. Então, por exemplo, em Aruba, eles falam tanto o espanhol, porque tem a tradição ali hispânica, mas eles falam o holandês, mas também falam inglês e também falam uma língua local, que é o papiamento. Então, tem essas 4 línguas num único local. É bem diverso, tá bom? Então, a América Central, em termos culturais, ela é bastante plural, ela é bastante diversificada por conta disso, tá? Na América Central, não tem só isso da Espanha colonizar, tá? E a gente vai ver isso logo mais, tá bom? Então, primeira coisa, gente, esses países que compõem a América Central, eles são extremamente dependentes dos Estados Unidos, da economia dos Estados Unidos, tá? E isso, às vezes, é conflitante. Por quê? Vocês lembram da política do Big Stick, do grande porrete? Né? Isso ocorreu na América Central em vários momentos. Aconteceu em Cuba, no Panamá, em Honduras, na Nicarágua. Por quê? A partir do momento que esses países adotam uma política que é contrária ou que não beneficia os Estados Unidos vão lá e fazem uma intervenção militar. Tá? E como eu mencionei, aconteceu em Cuba, no Panamá, em Honduras. Tá? E a gente vai estudar alguns casos no decorrer desse capítulo, beleza? Mas, de modo geral, é um lugar que sofre bastante com intervenções de forma constante, beleza? Bem, agora, dito isso, vamos fazer primeiro uma divisão física da América Central. Então, a primeira parte que nós temos é a parte continental, é a parte que é este istmo.
Istmo, gente, para a geografia, é uma ponte terrestre ligando duas áreas. Então imagina a América Central, a América do Norte, perdão, terminando lá no México, e a América do Sul aqui, terminando na Colômbia, sem ter nada que une esses dois. Tá? Então, quando você tem uma ponte de terra, você tem um istmo. Tá? Essa região do Istmo, nós temos os países continentais que formam a América Central. Então são eles, observem aí, Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Tá? Eu mencionei para vocês que eu iria para o México se não tivesse coronavírus. Se desse tudo certo, eu ia para Belize e para Guatemala também. Gente, eu tô triste por isso, mas tudo bem. Então, essa aí é a parte continental da América Central. Tá? Esse istmo, gente, ele foi formado pela colisão de duas placas tectônicas. E isso a gente já viu no bimestre passado. Eu tenho de um lado a placa do Caribe, do outro lado a placa de Coco. Elas se colidiram, formaram um relevo positivo, um relevo montanhoso, que deu origem a esse istmo, que nós chamamos de Sierra Madre. Tá? Esse istmo separou então o Oceano Atlântico do Oceano Pacífico. Por ser uma área de colisão de placas tectônicas, a gente já pode presumir que tem bastante terremoto, tem vulcanismo, é bem frequente nessa região. Tá? Vocês estão vendo aí uma foto do vulcão del Fuego, que fica na Guatemala, e ele é sempre assim, gente, ele sempre está soltando uma fumaça, sempre está soltando um piroclasto, e há uns menos de 10 anos ele teve uma erupção bem severa na Guatemala, tá bom? Mas isso não é apenas na área continental, nas ilhas também são assim. Tá? Então nós temos os países insulares. Quando eu falo insular, gente, eu estou falando de ilhas. Ilhas são insulares. Então nós temos a porção continental e a porção insular. A porção insular é dividida em dois grupos. Primeiro, as Grandes Antilhas e as Pequenas Antilhas. Quem aqui já assistiu Chaves, aquela piadinha lá do Nhonho, aqui é a Espanha, aqui é o México, ele começa a chorar e falou, hoje eu raspei as Antilhas. As Antilhas seriam a região aqui da Bochecha, e são essas ilhas que tem ali no Mar do Caribe. Então tem as ilhas maiores, as Antilhas Grandes, e as pequenas, que são as Pequenas Antilhas. Tá? São ilhas vulcânicas, em sua grande maioria, ou seja, ela é oriunda através da atividade vulcânica, vulcões que tem no fundo do oceano e que vai soltando lava, essa lava já vai solidificando e vai formando porções terrestres. Por isso, a gente já pode presumir que também tem vulcanismo, também tem terremoto. Teve um terremoto no Haiti, se eu não me engano, em 2008, que foi muito severo, um dos mais fortes já registrados. Então é uma área que também sofre com esses abalos sísmicos, tá bom? Outra coisa que caracteriza esses países é esse mar bonito, esse mar azul turquesa, essa água cristalina. Por quê, gente? Bom, a Península de Yucatán ali e boa parte da América Central tem muito calcário. Tá? O calcário é um mineral que tem nos nossos ossos, por exemplo, o cálcio. Tá? É uma rocha sedimentar e tem bastante dessa rocha sedimentar suspensa na água e no mar do Caribe. Tá? Então, por isso que esse mar tem essa coloração tão bonita, esse azul turquesa, essa água cristalina. Aqui no Brasil, a gente tem a prevalência de ferro, por isso que a nossa água é um pouco mais verde, é um tom mais escuro e mais ligado ao verde. Então, as cores da água, na verdade, tem a ver tanto com a intensidade de sol que esse lugar recebe, a profundidade e também os minerais que estão presentes nesse tipo de água. Tá bom? Então aqui a gente tem muito calcário, então a gente tem essa coloração mais azul turquesa. Tem também corais, então essas manchas escuras que vocês estão vendo são recifes de corais, que para existirem depende de uma condição muito específica de temperatura da água,
de turbidez da água, ou seja, tem que ser uma água cristalina para que o raio solar bata nesse recife de corais e as plantas que estão ali, as algas que estão ali, consigam fazer a sua fotossíntese. Então, cerca de 10% dos corais do mundo estão ali no Caribe. Por isso que é um lugar muito famoso, além das suas praias, para também a prática do mergulho. Beleza? Bem, então, dentro desses países insulares, a gente tem as Grandes Antilhas e as Pequenas Antilhas, tá? Eu encontrei esse mapa aí, não sei porque Bahamas está separado, tá, gente? Bahamas faz parte das Grandes Antilhas, tá bom? Então, nós temos aí, das Grandes Antilhas, são essas ilhas maiores, como Cuba, Haiti, República Dominicana, Jamaica, Bahamas e Porto Rico, que é o protetorado dos Estados Unidos, tá, gente? Só lembrando, lembra que eu falei que na aula passada do NAFTA, desse acordo de livre comércio entre Estados Unidos, Canadá e México, que prevê a circulação de bens, mas não prevê a circulação de pessoas, tá? O caso de Porto Rico, ele é muito específico da gente, porque um porto-riquenho, ele pode entrar nos Estados Unidos sem visto, tá? Mas ele, por exemplo, não pode votar para presidente. Então, a questão de Porto Rico, ela é muito específica. Ele tem alguns direitos dentro dos Estados Unidos, por fazer parte dos Estados Unidos, mas não é um estado. Inclusive, há projetos para fazer parte dos Estados Unidos enquanto um estado, passar a poder votar para presidente. Eles têm um governador, mas eleito por eles, que é fora daquela dicotomia Partido Democrata, Partido Republicano, mas a ideia é que Porto Rico seja incorporado nos Estados Unidos. E aí seria um caso de um estado, se isso acontecer, que fala espanhol, embora eles usam muito o inglês também, tá? Tanto o inglês quanto o espanhol, beleza? Então, saindo das Grandes Antilhas, vamos para essa outra área aqui, as Pequenas Antilhas. Então, observem a quantidade de pequenas ilhotas ali. Então, algumas, eu já falei para vocês, são ilhas que são territórios ou que são posses de outros países. Tá? E tem aqui também alguns países independentes, e eu listei algumas. Tem alguns nomes bem engraçados, tá, gente? Então, tem São Cristóvão e Neves, esse é o nome, São Cristóvão e Neves. Antígua e Barbuda, esse também é o nome, Antígua e Barbuda. Dominica, Santa Lúcia, Barbados, a terra da Rihanna, Granada e Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago é um nome único também, beleza? Além de outras ilhas aí que são pertencentes ou são territórios de outros países, beleza? Que eu já falei, né? Aruba, Curaçao, que pertencem à Holanda, Ilhas Caimã, São Martim, Martinica, enfim, tá bom? Bom, ocupação, gente. Na aula retrasada, eu falei dos maias no México, ali na península de Yucatán. Tá? Então, no norte da América Central, no Belize e na Guatemala, a gente tem a presença dos maias, tá? Essa grande civilização pré-colombiana. Vocês estão vendo aí essa fotografia do sítio arqueológico de Tikal, na Guatemala. Então, tanto na Guatemala, no México, quanto em Belize, tem essas cidades maias, esses sítios arqueológicos que são lindíssimos. Tá? Agora, no resto da América Central e nas ilhas, havia ocupação também, porém de outras etnias de índios. E nesse caso, eles eram mais parecidos com o nosso índio brasileiro. Eu quero dizer mais parecido no sentido de tecnologia, tá, gente? Não existia, por exemplo, grandes construções de pedra, igual tem na América do Norte, no Belize e na Guatemala. Não, eram civilizações, eu vou colocar aqui mais primitivas, tá? Porque era muito da caça e coleta ainda, não tinha a agricultura era bem precária, não faziam essas cidades enormes, como é o caso da Tenochtitlan, que é a antiga cidade do México, ou de Tikal, que fica ali na Guatemala. Então, era mais parecido com esse índio que nós conhecemos. Tá?
Quando a gente estudar a América do Sul, a gente vai ver outra grande civilização indígena, que são os Incas ali no Peru. Tá? Então, de modo geral, as 3 grandes civilizações astecas e maias ali no México, Belize e Guatemala, e Incas no Peru. Tá? O resto é mais parecido com esse indígena que a gente conhece hoje. Lembrando, índio não é tudo igual, tá, gente? Tem índio que dominava a metalurgia, tinha índio que era perito na caça, tem línguas diferentes, então não é a mesma coisa. A gente está fazendo uma comparação aqui para eu demonstrar para vocês como é, mas não são a mesma coisa, tá bom? Então, no resto da América Central, El Salvador, Nicarágua, Panamá e nas ilhas, existia essa população indígena nativa, tá bem? Bom, e os espanhóis chegaram ali na América Central no final do século XV, ali em 1492. Eles chegaram ali no Haiti, na República Dominicana, em Cuba, antes de chegar no continente. Lembrando, né, o Colombo, que chegou na América antes de Cabral, ele achou que havia chegado nas Índias, então ele deu o nome de Índias Ocidentais. E ele chegou, na verdade, em algumas ilhas, só depois ele chegou no México. Então ele chegou nessas ilhas ali do Caribe, pensou que chegou no Japão, porque ele sabia que o Japão era um conjunto de ilhas, falou, opa, cheguei aqui na Ásia. E não era bem assim. Tá? Os colonizadores espanhóis, eles encontraram prata na região de El Salvador. Porém, no resto da América Central, prevaleceu a agricultura de produtos tropicais. Então, a cana-de-açúcar, cacau, banana, frutas de maneira geral, nas demais regiões da América Central. Tá? Então, isso explica, em parte, por que os holandeses, os franceses e os ingleses quiseram dominar essa região. Então, vamos voltar aqui nas Pequenas Antilhas. Né? Nessas Pequenas Antilhas, gente, poucas são espanholas. Tá? Aqui nas grandes também, né? A Haiti era francesa, Cuba era espanhola, quer ver? Jamaica era inglesa. Porque, gente, eles produziam esses produtos tropicais como a cana-de-açúcar. Tá? Então, os holandeses ali naquelas pequenas ilhotas produziam um monte de açúcar. Os britânicos produziam um monte de açúcar para abastecer o mercado europeu. Não era só o Nordeste que produzia açúcar, não, tá? Bom, então, como eu falei aqui, né, muitas dessas ilhas elas foram tomadas pelos franceses, pelos britânicos e pelos holandeses. E lembra que na aula retrasada eu falei que no México eles usavam mão de obra indígena? Passou uma moto aqui, perdão. Que no México eles usavam muita mão de obra indígena, então eles escravizavam a mão de obra indígena. Então nesses lugares tem negro? Tem, mas a concentração é menor do que no Brasil. Tá? Se você vai numa Bolívia, num Peru e até mesmo no México, você vai ver que a quantidade de indígenas para negros é bem maior, indígenas do que negros, diferente no Brasil, há muito mais negros do que indígena. Quando a gente vai olhar para essas ilhas, quando a gente olha, por exemplo, para a Jamaica, a maioria de lá são negros. Tá? Ilhas do Haiti, por exemplo, são negros, porque lá utilizava a mão de obra escrava que vinha lá da África. Tá? Não escravizaram os indígenas, até porque, como era uma população muito pequena, a grande maioria morreu. Então trouxeram esses negros para trabalhar nos engenhos de açúcar e nas plantações. Tá? Aí vocês estão vendo um engenho, mas um engenho holandês, tá? Nessas ilhas do Caribe. Muito parecido com os engenhos que tinham aqui no Brasil, tá, gente? Bom, e por fim falar um pouco da independência. Né? Vocês perceberam que a América Espanhola ela se divide? Era do México até a Argentina uma coisa só. Mas aí se separou. Virou Argentina, virou Bolívia, virou Venezuela, virou Chile, virou Guatemala, Honduras, México. Por que isso aconteceu? Bom, gente, primeiro, pelo próprio sistema de separação e de administração da coroa espanhola. Tá? Aqui era tudo muito centralizado. Na América Espanhola, criaram-se vice-reinos. Então tinha primeiro o vice-reinado do México, depois o vice-reinado do Peru,
vice-reinado da Prata, vice-reinado de Granada. Então já era mais dividido as coisas. Tá? E segundo, não existia algo que unia esses países. Né? Às vezes a gente olha para o Brasil e também não acha nada que que dê uma união. Tá? Mas aqui na América Central e na América Espanhola de modo geral, era mais difícil ainda, porque as cidades elas eram muito concentradas. Então era uma cidade ali na Nicarágua, uma ali em Honduras, uma ou duas na Guatemala. Então, quando esses países começaram a lutar por independência, esses países não, né? Esses povos começaram a lutar por independência, era uma coisa muito regional. E eles não viam no outro uma certa semelhança de falar, opa, vamos fazer um país nós dois aqui? Não. Inclusive, muitos dos libertadores da América, desses generais que conduziram esses exércitos à independência, eles queriam uma América unida, uma América Latina toda unida. Mas era muito difícil de você colocar todo mundo nesse único país, que seria aí o maior país do mundo, ia ter um monte de etnia indígena diferente, ia ter um monte de língua diferente. Então, foi muito difícil manter uma união da América Latina como um todo. Tá bom? E também tem o caso das ilhas, que foram dominadas por outros países, por Holanda, por França e pela Inglaterra. Tá bom? E agora, gente, só para finalizar, eu escolhi alguns dados, está lá no livro de vocês, essa tabela, que é um comparativo, né, de alguns países da América Central com o Brasil. Então, primeiro ali eu coloquei o Brasil, temos o nosso IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que fala um pouco da educação, qualidade de vida, renda per capita, entre outras coisas. O PIB brasileiro, ou seja, tudo que o Brasil produziu, Produto Interno Bruto, tudo que o Brasil exportou, conseguiu produzir no ano de 2016. E a renda per capita, eu peguei esse PIB e dividi pela quantidade de pessoas que tem no Brasil e estabeleci uma renda per capita, ou seja, a média de que um brasileiro ganha no ano. Tá? Aqui está em dólar, tanto o PIB quanto a renda per capita. Então, pessoal, vamos observar aqui o Brasil. Né? O Brasil tem um IDH 0,754. É um IDH estaria como alto. Tá? Lembrando, o máximo é 1 ponto, 1,000. Nenhum país chega nisso. Os que mais chegam próximos Noruega, Finlândia, Islândia com 0,900 e alguma coisa, mas nenhum chega a 1 ponto. Tá? E aqui vou chamar a atenção para vocês de primeiro Haiti, que está em vermelho. Haiti 0,493. É muito baixo, tá, gente? É um dos piores do mundo. Tá bom? E Panamá 0,788 e Trinidad e Tobago 0,780. Tá? São dois países aí que têm um IDH maior do que o do Brasil. Tá bom? Panamá faz parte da América Central continental. Trinidad e Tobago é uma ilhota ali nas pequenas Antilhas. Tá bom? PIB, gente. PIB do Brasil, 1,7 trilhão de dólares. Mas o Brasil, olha o tamanho do Brasil, né, gente? O Brasil é maior do que a América Central inteira. Então, faz sentido ter uma economia tão grande. Beleza? Aí, depois nós temos Cuba, que tem uma economia bem alta, 87 milhões. Se a gente for comparar com os países da América Central, é o maior PIB. Tá? E Panamá, 55 milhões. Beleza? E aqui agora a gente tem os piores, que é do Belize, que é 1,7 milhões. Mas o Belize, gente, é minúsculo. Tá? Não sei se vocês viram aqui. Olha ali do lado da Guatemala. Estão vendo? Deixa eu pegar. Para isso aqui eu vou pegar o apontador, tá, gente? Mas eu vou ficar quietinho para não travar. Deixa eu pegar aqui. Aqui está o Belize, gente. Então, ele é minúsculo e Trinidad e Tobago. Aqui é Trinidad e Tobago, tá? Então, esses dois países, Trinidad e Tobago bem pequenininho, Belize é um pouco maior, mas tem poucas pessoas vivendo ali, então a economia é menor mesmo, beleza? E, de novo, Haiti, 8 milhões apenas, tá, gente? O Haiti tem bastante gente, então a economia deveria ser um pouco maior.
e está o Haiti. Eu estou fazendo isso, gente, porque quando eu uso o apontador, trava o áudio, tá? Então por isso que eu estou ficando em silêncio, usando ele e depois falando, beleza? Então o Haiti também, sérios problemas, né, no PIB. E por fim, a renda per capita, ou seja, pegar o PIB e dividir pela população. No Brasil, a média é de 8.649 dólares ao ano, tá? Obviamente, boa parte da população não ganha isso, tá? Ia dar quase 50 mil ao ano. Então é um valor bem alto e a nossa média aqui a gente sabe que é bem menor que isso, mas é uma média do Brasil todo, beleza? Quando a gente vai para o Haiti, gente, a renda per capita 739 dólares ao ano. Não tô faltando zero aqui não, tá, gente? 739 dólares ao ano. Então, é bem pouco, tá? É mais ou menos, é menos de 5 mil reais por ano que essas pessoas ganham em média no Haiti. Então, isso explica em parte porque tem muito haitiano vindo aqui para o Brasil. E a gente pode pensar, nossa, mas o Brasil tem sérios problemas, no Brasil se paga pouco, mas quando a gente faz essa comparação com o Haiti, a gente vê que é bem desigual. Tá? E como eu falei, o Haiti, além de ser um país pobre, recentemente sofreu com um terremoto que devastou o país. Já era uma economia frágil. Com esse terremoto, a economia ficou extremamente abalada. Tá bom? E aqui nós temos os dois países que têm uma renda per capita maior, que é o Panamá, um pouco mais de 13 mil dólares ao ano, e Trinidad e Tobago também, um pouco mais de 15 milhões de dólares por ano em média. Tá? Então, gente, a gente está vendo aqui que, de modo geral, a gente tem aqui representantes das Antilhas Grandes, tem das Antilhas Pequenas, tem continental e tem o Brasil. De modo geral, o IDH e a economia desses países, eles estão ali entre 0,700 e 0,800, o que nós chamaríamos de IDH alto. Tá? Mas são lugares que apresentam muitos problemas socioeconômicos, muitos problemas de infraestrutura. Tá bem? Então, eu vou ficando por aqui. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.